Bem, irmãos, nós estamos hoje concluindo essa primeira parte da nossa exposição da Epístola aos Romanos, né? Hoje nós vamos ver o capítulo 5, a partir do verso de número 12 até o verso 21. Semana passada o pastor Maicon esteve aqui, expôs do verso 1 ao 11, e hoje nós vamos então nos debruçar sobre os versos 12 ao 21 do capítulo 5 da Epístola aos Romanos. Confesso para os irmãos que esse é, para mim, um dos textos mais complexos das Escrituras, né? E não só eu enxergo dessa maneira, como muitos estudiosos, muitos intérpretes da palavra de Deus também o consideram assim, porque o apóstolo Paulo, ele não faz a menor questão de ser simples aqui nesse texto, né? Ele não faz a menor questão de ser facilmente compreendido. Na verdade, parece-nos que ele está aqui num exercício de escrever difícil, como diz o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Pedro confronta Paulo dizendo a ele: olha, você escreve umas coisas complicadas, e esse é um dos textos que fazem jus a essa fama de Paulo, né? Ele começa uma frase e não termina, ele encadeia um outro pensamento no meio do caminho, de repente lá na frente ele conclui o que ele estava falando lá atrás, e a gente, se não lê com bastante atenção, fica perdido no meio dessa história toda. Então, por isso, eu peço a atenção dos irmãos, para que ao longo da leitura e também da exposição, você fique bem ligado aí, para a gente conseguir extrair a verdade e como é o nosso objetivo, aplicar essa verdade aos nossos corações para vivê-la. Vamos lá? Romanos 5, do 12 ao 21, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Entenderam? Não sei se todos compreenderam o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas o nosso exercício, o nosso labor, então, nessa noite vai ser para destrinchar esse texto. Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse texto, ele nos diz que Paulo está concluindo a sua exposição a respeito da doutrina da justificação e preparando os seus leitores para entrar na bendita doutrina da santificação. Então lembre-se, desde o capítulo 1, né, na verdade desde o capítulo 2 que nós começamos a expor aqui, passamos pelo capítulo 3, 4, agora finalizando no 5, esse bloco
o apóstolo Paulo está trabalhando a doutrina da justificação pela fé somente. Ele trabalha isso de forma minuciosa. Ele vai mostrando para nós que ninguém vai ser justificado pelas obras da lei. Ele fala para nós que tanto judeus quanto gentios estão todos debaixo da mesma condenação por conta do pecado. Ele diz que não há distinção entre um e outro. Ele mostra que não existe para nós dois caminhos para que se manifeste a justiça, mas apenas um único caminho, que é a fé em Cristo Jesus. E ele conclui então aqui no capítulo 5 esse raciocínio, essa exposição doutrinária a respeito da justificação pela fé. E ele prepara os seus leitores para os capítulos seguintes, onde ele vai falar da doutrina da santificação. Lembra, quando nós falamos de salvação dentro da nossa doutrina reformada, nós poderíamos resumir ela em 3 tempos, né? A justificação, aquele ato declaratório de Deus dizendo ao pecador: não há mais condenação contra você, você está justificado pelos méritos de Cristo Jesus. Segundo seria a santificação, que não é um ato, mas é um processo, onde eu e você, ao longo da nossa vida inteira, vamos sendo santificados por obra do Espírito Santo nos nossos corações. E por fim, a glorificação, que é quando Deus irá, por meio de Jesus Cristo, do retorno de Jesus, nos glorificar, nos transformar em homens e mulheres glorificados à sua imagem. Bem, aqui então Paulo está concluindo seu raciocínio a respeito da primeira fase desse processo. Ele usa para isso uma comparação que em um determinado momento vai apontar semelhanças, mas em outros momentos, e a maior parte do texto, ele vai apontar diferenças entre 2 personagens históricos, Adão e Cristo. Ele pega esses 2 personagens e coloca eles em um certo pé de igualdade, mas depois ele vai destrinchando isso e mostrando como há diferenças cruciais entre esses 2. Mas no primeiro momento ele está usando essas 2 figuras para dizer: Adão é um tipo de Cristo. Adão fez algo, foi representante de uma aliança, assim como Cristo é representante de uma aliança. E ele trabalha essa ideia. Nós vamos ver então o que isso tudo significa a partir de agora. No versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja que quando ele começa, você espera que ele conclua a frase, conclua o raciocínio, mas ele não conclui. Ele abre um parênteses e vai colocar para a gente uma série de outras informações, né? Mas ele diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Que homem é esse por meio de quem o pecado entrou no mundo? Adão. Adão, o primeiro homem, o primeiro pai da humanidade. É este homem a quem Paulo atribui a culpa de ter sido aquele que fez o pecado entrar no mundo. O pecado de Adão foi a porta de entrada do pecado no mundo. Ele não foi o primeiro pecador, porque, como nós sabemos pelas Escrituras, o pecado já havia se manifestado em um outro ser, um ser angelical. Contudo, quando nós nos referimos à humanidade, aos seres humanos criados por Deus, à sua imagem e semelhança, Adão, então, é o primeiro pecador. Veja que aqui eu não estou falando de ordem cronológica, porque, mais uma vez, se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Eva peca antes de Adão. Ela come do fruto e dá ao seu marido, que também come e peca. Só que Eva não tinha o papel que nós vamos ver que Adão tem nessa história toda. Adão come do fruto, peca, desobedece a Deus,
E por conta do seu pecado, o pecado adentra no mundo pelas portas que ele abre. E começa então a se tornar algo que faz parte da humanidade. Não apenas o pecado entra no mundo por meio do pecado de Adão, mas a morte como consequência também entra junto na história. Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Bem, Adão pecou, e esse pecado não sairia impune. Junto do pecado que entra no mundo, entra também a morte. A morte passa a todos os homens, porque, como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram. Todos pecaram aqui não no sentido de que todos nós cometemos pecados individuais ao longo da nossa vida. Não é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Lá no capítulo 3, que nós vimos algumas semanas atrás, ele estava falando disso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a uma se fizeram inúteis. Ele vai descrever ali o estado, a condição de cada homem. Mas aqui, nesse trecho, quando ele diz todos pecaram, ele não está se referindo aos pecados que eu e você cometemos hoje, ontem, antes de ontem, não. Ele está se referindo ao fato de que em Adão, no pecado de Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Quando ele diz aqui, todos pecaram, ele está dizendo que quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele. Porque ele era nosso representante. Veja, a morte entra no mundo como uma consequência do pecado. É isso que Paulo está nos dizendo aqui, é isso que toda a teologia bíblica nos ensina, que a morte é uma consequência do pecado. E então, apenas pecadores poderiam morrer, certo? Quem não é pecador não pode receber o preço, o salário do pecado. Mas nós vemos, por exemplo, bebês recém-nascidos que nunca tiveram a oportunidade de cometer nenhum tipo de pecado por conta própria, sofrendo em si as consequências do pecado. Infelizmente, nós vemos bebês recém-nascidos ainda sem culpa pelos seus próprios atos, morrendo. Isso é a prova do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Todos pecaram. O pecado de Adão, o pecado original, se estende a toda a humanidade. E nós somos, então, solidários no pecado de Adão. Nós somos pecadores junto com ele. Bem, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Paulo está argumentando aqui que mesmo antes de Moisés receber, escrever e nos passar a lei de Deus, já havia pecado no mundo e a punição do pecado já vinha sendo aplicada. Paulo está fazendo um exercício aqui para nos mostrar que, olha, vocês podem achar que entre Adão e Moisés não havia lei, porque Deus não havia escrito as tábuas da lei entregado a Moisés. Deus não havia dado a Moisés os mandamentos, as ordenanças que ele escreveu no Pentateuco, que ele escreveu em Êxodo, Levítico, Deuteronômios. Não existiam esses livros, portanto não existia pecado. Não, Paulo está dizendo, entre Adão e Moisés já havia pecado, sim. Entre Adão e Moisés havia morte, as pessoas sofriam a consequência do pecado, já a punição do pecado estava sendo aplicada, mesmo sem haver uma lei escrita, a lei de Deus já existia, e o pecado era levado em conta. Por quê?
Todos quantos viveram antes de Moisés já tinham conhecimento do bem e do mal. A lei de Deus, ela não passa a vigorar no momento em que Deus a coloca diante de nós escrita. A lei de Deus passa a vigorar no momento em que Ele cria todo mundo. Todos estão debaixo da lei de Deus. E o interessante é que no momento em que o homem peca, a Bíblia diz que eles passam a ter conhecimento do bem e do mal. Essa é uma verdade que todo mundo tenta ignorar, mas que não tem como se escapar dela. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é errado. O homem sabe quando ele peca. Por mais que ele tente negar e achar que está tudo bem, que está tudo certo, por mais que ele tente enganar a si mesmo, os homens sabem que são pecadores. Eles sabem aquilo que não deve ser feito. Eles entendem o que é moralmente inaceitável perante o Senhor. Nós não podemos fugir dessa verdade. Mesmo os que não pecaram à semelhança de Adão, Paulo diz aqui, o que essa frase quer dizer? Uma possível interpretação, inclusive é a interpretação que João Calvino dá no seu comentário de Romanos, é que mesmo aqueles que não desobedeceram a uma ordem direta dada por Deus, também sofrem as consequências do pecado. Porque Adão, como ele peca? Ele peca descumprindo uma ordem direta de Deus. Deus fala para Adão, não faz, e o que Adão faz? Faz. Deus diz, não coma, e ele come. Uma ordem direta do Senhor. Muitos ali nesse período entre Adão e Moisés não pecam dessa forma, porque não ouviram nenhuma ordem expressa do Senhor, porque não tinham a lei de Deus nas mãos para consultar e dizer, eu vou quebrar essa lei. Mas ainda assim, eles vão contra a sua consciência, eles vão contra a lei do Senhor impressa em seus corações, e portanto são pecadores, iguais a Adão. Adão, segundo o apóstolo Paulo, prefigurava aquele que haveria de vir. Essa é uma afirmação muito importante, porque Adão é um tipo de Cristo, é uma figura semelhante, representativa de Jesus. Um representante da aliança. Nós cremos que Deus se relaciona com o ser humano através de alianças. Você que esteve nas últimas semanas no nosso estudo de quinta-feira, nós estudamos a respeito das alianças, dos pactos de Deus com o homem. A aliança das obras, a aliança da graça. A aliança das obras é aquela aliança que Deus faz com o ser humano quando o cria. Deus faz uma aliança com Adão e com Eva e diz para eles, olha, se vocês se mantiverem fiéis a essa aliança, se vocês fizerem aquilo que eu estou mandando vocês fazerem, vocês viverão. Agora, se vocês quebrarem essa aliança, se vocês descumprirem o que está estabelecido nesse pacto, vocês morrerão. É a chamada aliança das obras, ou pacto das obras, justamente por quê? Porque Deus exige daquele casal uma ação. Deus exige daquele casal que eles obedeçam, que eles façam o que Ele está mandando. Claramente, nós conhecemos pelas Escrituras que eles foram incapazes de cumprir essa aliança. Nessa aliança, Adão era o mediador. Adão era o representante. Por isso que ele assume sobre si essa tão grande importância que nós vemos aqui nas Escrituras. Por isso que o apóstolo Paulo coloca neste momento em pé de igualdade com Jesus, porque Paulo está dizendo, ele representava a humanidade inteira. Ele é o que nós chamamos na teologia de representante federal da aliança. Ele é aquele que Deus escolheu para que por meio dele todos nós
fôssemos representados. E aí, quando Adão quebra a aliança, a humanidade está quebrando a aliança. Quando Adão é infiel ao Senhor, todos os homens e mulheres do mundo são infiéis ao Senhor. Muitas pessoas se questionam sobre como poderiam receber o pecado de Adão. Dizem que não faz sentido, que isso é uma injustiça. Ele pecou, por que eu sofro consequências desse pecado? Porque Deus colocou Adão como chefe da aliança. Deus escolheu aquele homem como nosso representante. Eu não votei para escolher ele como meu representante, né? Eu não fiz como eu faço com meus deputados. Vou lá, dou meu voto, escolho, ele vai me representar lá na Câmara. Tudo bem, você não escolheu, mas Deus o escolheu. Infelizmente, Adão foi infiel. E por conta da sua infidelidade, Deus imputa a culpa de seu pecado à humanidade inteira. Por conta desse pecado original de Adão, somos totalmente depravados e incapazes de fazer o bem desde que nascemos. Muito bem, essa é uma verdade que Paulo está nos ensinando aqui nas Escrituras. Só que Deus não nos abandona no nosso estado de pecado. Quando essa aliança primeira é quebrada por Adão, Deus logo providencia um meio para que nós voltássemos a ter um relacionamento com Ele. Deus não pega o homem e o deixa abandonado no seu pecado. Deus não olha para Adão e Eva e diz: agora se virem aí para resolver o problema que vocês criaram. Não, nosso Deus é gracioso e Ele então faz uma nova aliança. Uma aliança com a humanidade, agora não por meio de Adão como representante, mas por meio de Cristo como representante. Adão foi incapaz de cumprir as exigências daquela aliança, mas Cristo é aquele que cumpre cabalmente as exigências da nova aliança. Bem, essa comparação que o apóstolo Paulo está fazendo entre um representante fracassado e um representante bem-sucedido, entre o Adão, o primeiro Adão falho, e o segundo Adão que nunca falhou. Verso 15, ele diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. No verso anterior, Paulo compara Cristo a Adão. Ele coloca os dois num pé de igualdade, dizendo: um representa a aliança das obras, o outro representa a aliança da graça. Um fracassou, o outro foi bem-sucedido. Ele começa então a apontar essas diferenças. Ele começa a mostrar para a gente que os dois só são iguais no sentido de que eles são nossos representantes, mas que a partir daí uma série de diferenças existem entre os dois. E ele diz: o dom gratuito não é semelhante à ofensa. Ou seja, não existe comparação entre aquilo que Deus nos dá por sua graça e aquilo que nós recebemos por conta do pecado. São coisas distintas. Veja, o homem sem Deus morre por conta dos seus pecados. Pela ofensa de Adão, morreram muitos e receberão sobre si o juízo de Deus. Mas os que recebem graça por meio de Cristo são abençoados em um nível infinitamente superior. É isso que Paulo está dizendo quando o dom gratuito não é semelhante à ofensa. O dom gratuito de Deus é muito superior
a ofensa. Aquilo que Cristo nos dá é muito maior do que aquilo que Adão nos deu por conta do seu pecado. Muitos são tentados a tirar de textos como esse uma desculpa para uma doutrina herética chamada de universalismo. O que o universalismo diz? Que todos os homens serão salvos no final. Que a salvação, ela é estendida por Deus a todo ser humano. E esses hereges universalistas usam erroneamente esse texto de Paulo para dizer, olha, ele está colocando aqui em comparação aquilo que Adão fez com aquilo que Jesus fez, e está dizendo que pela ofensa de um morreram muitos, então pela graça vão viver muitos. E eles pegam então essa ideia para dizer, Paulo está comparando as duas coisas e dizendo que elas são iguais, então todos que morreram em Adão vão viver em Cristo. E isso é um grande erro, porque o foco do apóstolo Paulo aqui não está na abrangência numérica dos eventos, para dizer a mesma quantidade de homens que foram alcançados pela morte por causa do pecado de Adão, vão ser alcançados pela graça, pela obediência de Cristo. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que da mesma forma que muitos sofreram por conta do pecado de Adão, agora muitos serão beneficiados por conta da graça abundante que Cristo revela a nós. O foco está na qualidade daquilo que Adão fez e aquilo que Jesus fez. Adão pecou e trouxe juízo sobre o mundo, trouxe pecado, trouxe morte. Cristo, com a sua morte, nos deu vida. Isso é muito importante. O dom, versículo 16, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Aqui Paulo faz uma análise interessante. Ele diz que a culpa que foi imputada aos homens veio por meio de um único pecado. O pecado de Adão torna todos os homens condenáveis. Só que, além do pecado de Adão que nós herdamos, nós vamos acumulando ira sobre nós por conta dos nossos próprios pecados. Ninguém aqui vai ser condenado só porque recebeu o pecado de Adão. Os homens serão julgados e condenados por Deus porque eles são pecadores e vivem no pecado. Eles recebem em si a culpa do pecado de Adão, mas eles fazem por onde? Porque todos os dias nós pecamos. E aí a ideia do apóstolo Paulo nesse texto é dizer o seguinte: porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Só o pecado de Adão foi suficiente para condenar o mundo inteiro. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a condenação. Deus só precisou do pecado de Adão para condenar. Mas apesar da inúmera quantidade de pecados que existem nas nossas vidas, Deus ainda assim manifesta a sua graça sobre nós para nos perdoar. Um pecado foi suficiente para condenar, para trazer juízo. Mas apesar dos nossos inúmeros e abundantes pecados, Deus nos escolhe e nos justifica. É por isso que a graça é muito maior do que a ira. É por isso que o que Paulo está dizendo, o que Jesus faz é muito maior do que o que Adão faz, porque Jesus perdoa através da sua graça uma multidão gigantesca de pecados, e Adão foi falho e trouxe a morte por meio de um pecado que ele cometeu. Jesus é muito superior a Adão, e ele está deixando isso aqui claro para nós. Verso 17 diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só,
reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ele retoma aquela ideia do versículo 15, para falar dessa qualidade superior do dom gratuito de Deus por meio da graça. Ele diz: é muito mais abundante a graça, o dom da justiça que nos faz viver é muito maior do que o dom, o que Adão trouxe por meio da sua ofensa. Jesus, o mediador dessa nova aliança, ele conquista para si uma herança incorruptível, algo magnífico, e ele nos faz co-herdeiros com ele. Adão nos conquistou a morte e o pecado por meio do seu ato, mas Jesus, por meio da cruz, ele nos conquista uma enormidade de bênçãos. Por meio da obediência de Jesus e do seu sacrifício vicário ali naquela cruz, ele conquista para nós uma série de bênçãos, uma abundante quantidade de benefícios são derramados sobre as nossas vidas por meio do que Cristo fez. Ele conquista uma grande herança e nos faz co-herdeiros com ele. Por isso que Paulo está dizendo aqui, o que Adão fez nem se compara com aquilo que Cristo está fazendo nas nossas vidas. Verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Mais uma vez, ele faz aqui um contraste de um para um homem, um ato, colocando em contraste essas duas coisas. Ele diz: pela ofensa de um homem só trouxe juízo para condenação, e um ato de justiça de um homem só trouxe graça para justificação. A palavra todos aqui, ela não é absoluta. Quando nós lemos aqui que por meio do pecado de um, todos se tornaram pecadores, e por meio da obediência de um, todos se tornarão justos, isso leva-nos a pensar como os universalistas, leva-nos a crer que, de fato, então todos vão ser salvos pela graça. Mas veja, quando a gente analisa um texto como esse, nós temos que olhá-lo dentro do contexto mais amplo das Escrituras, para que nós não caiamos em heresias. Toda interpretação bíblica precisa ser feita dessa forma. Textos mais difíceis são elucidados com base em textos mais fáceis. Textos obscuros são interpretados à luz de textos mais claros. Quando Paulo está dizendo aqui que todos, essa palavra, ela não necessariamente se refere a cada indivíduo, cada pessoa indistintamente. A gente usa muito isso no nosso dia a dia, né? Quantos pais aqui já não tiveram uma experiência como essa que eu vou contar agora? Você chega em casa, está lá o filho, você sabia que ele ia fazer uma prova, você olha para ele: e aí, meu filho, cadê a nota daquela prova que você fez? Traz aqui para o pai ver. E o menino vem com a prova na mão, olha para o pai e fala assim: ô pai, todo mundo foi mal nessa prova. A sala inteira, todo mundo tirou nota ruim. Então não briga comigo, não. Não foi só eu, foi todo mundo da turma. E aí o pai olha para aquele menino e já sabe que todo mundo não se refere a todos os alunos da sala. Tem alguém ali que foi bem na prova. Tem alguém que tirou nota boa. Tiveram uns que ficaram na média. E tiveram uns que tiraram uma nota ruim. A palavra todos, nesse caso, não é absoluta, assim como também não é nesse texto.
Quando Paulo está dizendo que todos serão justos, ele não está falando todos os seres humanos, indistintamente, cada pessoa, cada indivíduo. Isso fica muito claro para nós quando nós olhamos o que o próprio Paulo está dizendo alguns capítulos antes. E aí eu queria te convidar para a gente ler lá, para não restar dúvidas nesse sentido. Romanos, capítulo 2, versículos 5 a 10. Romanos, capítulo 2, versículos 5 ao 10. Paulo diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Fica muito claro para nós, né? Muito claro para nós que existem dois caminhos. Existe o caminho daqueles que perseveram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Esse caminho é a vida eterna. E existe tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que faz mal. É muito claro o que Paulo está nos ensinando na carta aos Romanos. E a gente pode estender e olhar uma série de outros textos do apóstolo Paulo, de Jesus, de tantos outros textos das Escrituras que nos mostram esses dois caminhos. Mas nós não vamos fazer isso. Este é suficiente para que a gente entenda que quando Paulo está dizendo que todos estiveram sob juízo por conta do pecado de Adão e que todos estão sobre a graça por conta da ação de Cristo, ele não está falando de todas as pessoas indistintamente. Ele está falando de todos aqueles que merecem esta alcunha. De todos aqueles a quem Deus atribui essa questão. Aos ímpios ele atribui a sua ira e o pecado. Aos justos ele atribui a sua graça. O destaque aqui é para os termos obediência e desobediência. Adão desobedeceu, Jesus Cristo obedeceu. Por meio da desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Por meio da obediência de um homem, muitos se tornarão justos. Verso 20 e 21, o apóstolo Paulo diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, ele dá a sua lei a Moisés, então, justamente para avultar, aumentar a culpa. Olha que interessante o que Paulo está dizendo, né? Quando ele diz, esse povo viveu sem lei, mas havia pecado, eles eram pecadores, eles morriam por causa dos seus pecados, mas Deus deu a lei para que aumentasse a culpa dos homens, para que eles conhecessem o que está escrito lá e quebrassem essa lei e fossem então condenados ainda mais por conta dos seus pecados. Eles faziam sem saber, eles faziam com uma crise de consciência, agora eles fazem estando escrito. Eles decidem voluntariamente olhar para o que Deus diz e desobedecer. Então, quando Paulo está dizendo que a lei veio para que
aumentar-se a ofensa é justamente isso. Para revelar o quão carentes da graça de Deus nós somos, quão pecadores nós somos. Reverendo Samuel Vieira, da Igreja Presbiteriana de Anápolis, onde eu estagiei lá no meu primeiro ano de seminário, ele costumava dizer o seguinte: quando a gente olha essas listas de lei, essas listas de exigências que a Bíblia nos traz, muita gente olha e fala assim: nossa, eu preciso cumprir tudo isso aqui. Quando eu olho para os 10 mandamentos, eu preciso me esforçar, me empenhar para cumprir todas essas coisas, para que eu seja salvo. E é nesse momento que a gente fracassa. Porque de fato você precisa se empenhar, se esforçar para cumprir tudo que está ali, mas sabendo que você não vai conseguir, porque você é pecador. Essas listas não servem para nos mostrar o que nós temos que fazer. Elas servem para nos mostrar que nós somos incapazes de fazer o que Deus exige. Para mostrar o quão carentes da graça nós somos e o quão dependentes de Jesus nós somos, porque sem uma intervenção de Deus, sem um milagre da ressurreição do nosso ser, por meio da graça, da ação do Espírito Santo de Deus, nós jamais creríamos, nós jamais nos renderíamos a Deus, nós jamais seríamos capazes de alcançar qualquer salvação para nós, porque nós somos miseráveis pecadores. E é por isso que Paulo diz: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio para mostrar o quão pecadores nós somos, para avultar, para aumentar a ofensa. Adão pecou, nós pecamos com ele, e nós olhamos para a lei de Deus e continuamos pecando e pecando e pecando. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo está dizendo com isso? Pensa num poço. Você caiu dentro de um poço, de um buraco profundo. Quanto mais fundo for esse buraco, maior vai ter que ser a corda para te tirar lá de dentro. Quanto mais profundo o buraco, maior, mais extensa tem que ser a corda para te tirar de lá. É disso que Paulo está falando. Onde abunda o pecado, a graça tem que superabundar. Quanto mais pecadores nós somos, mais Deus derrama da sua graça sobre nós. Porque senão nós jamais seríamos capazes de sobreviver, de sermos salvos, de ter a vida eterna. O objetivo final disso é o que está no verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O objetivo final de Deus, então, com isso, é substituir o pecado por graça, é substituir a morte por vida eterna. O mediador Jesus Cristo, o segundo e perfeito Adão, aquele que foi bem sucedido em tudo o que Adão e que nós fracassamos. Jesus, o homem perfeito, que veio ao mundo sem pecado. Ou seja, ele nasceu nesse mundo, mas o pecado de Adão não tinha poder sobre ele. E ele cumpre cabalmente toda a justiça de Deus. Ele pega todos os pontos da lei e ele acerta em tudo. Ele pega toda essa lei que só serve para nos mostrar o quão fracassados nós somos, e ele não fracassa, ele é bem sucedido em tudo. O nosso mediador agora faz por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. E ele reverte tudo aquilo que Adão fez em nosso favor. Se Adão trouxe sobre nós o pecado e a morte, Jesus manda embora o pecado e nos dá a vida eterna por meio dele. Quão maravilhosa bênção é essa? Essa comparação que Paulo faz entre essas duas figuras
que a princípio parece que eles são iguais, mas não são. Eles são muito diferentes. Muito diferentes. A obra deles em nosso favor é muito diferente. Os resultados do que fizeram é muito diferente. O sucesso deles é muito diferente. Jesus é muito superior. Um teólogo chamado William Greathouse, ele diz que todas as pessoas estão em Adão por nascimento, ou estão em Cristo por novo nascimento. Porque eles são representantes da humanidade. Aqueles que não creem em Jesus estão em Adão, continuam em Adão, continuam pecadores, recebem em si a culpa pelo pecado de Adão e recebem em si a culpa pelos seus inúmeros pecados. Agora, aqueles que estão em Cristo, pelo novo nascimento, porque nasceram de novo, porque creram no Senhor Jesus por meio da fé, esses agora recebem sobre si não a ira de Deus, mas a justiça de Cristo. É um belo jeito, é uma bela maneira que Paulo encontra de encerrar então toda essa sua exposição a respeito da justificação pela fé, nos mostrando que estar em Cristo é muito bom para nós, que estar em Cristo é muito confortável para nós, que estar em Cristo é um grande privilégio que nós temos, que estar em Jesus e receber os méritos daquilo que Ele fez e não receber os méritos ou deméritos daquilo que Adão fez, para nós é uma grande bênção. Que nós então sejamos gratos a Cristo por aquilo que Ele fez por nós, gratos a Deus porque Ele não nos colocou no grupo de Adão como filhos de Adão, como descendentes dele e merecedores daquilo que Ele conquistou para nós, mas Ele nos coloca no grupo dos filhos dele, co-herdeiros com Cristo, que recebemos aquilo que Cristo conquistou para nós. Nós possamos então viver dessa maneira, felizes e gratos ao Senhor por esse grande mistério dele nas nossas vidas. Vamos orar e depois cantar uma última canção ao Senhor. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, porque o Senhor, gracioso que é, não nos abandonou quando nós fracassamos. Todos nós aqui fracassamos naquele dia em que Adão cometeu o pecado. Todos nós aqui fomos postos sob a mesma sentença de morte quando Adão comeu daquele fruto, Pai. Mas graças ao Senhor que no Teu grande amor e misericórdia nos deu o Filho, o novo Adão, o perfeito, aquele que não conheceu o pecado, aquele que foi obediente em tudo e por conta dessa grande, determinada obediência dele, Ele conquistou para nós tão grandes bênçãos. Muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz, porque o Senhor nos chamou da morte para a vida, e não apenas uma vida comum nesse mundo, mas uma vida eterna e abundante ao lado do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos privilegiados em desfrutar disso, mesmo que nós insistentemente pecamos contra o Senhor. Deus, muito obrigado. Que nós sejamos capacitados pelo Teu Espírito a viver como justos, justificados que somos, uma vida de santidade ao Senhor, uma vida reta perante Ti, uma vida que Te glorifica, que Te exalta, que Te louva. Que o Senhor nos capacite a ser assim, Pai. É a oração que Te fazemos, desejosos de que se cumpra isso em nós, no nome de Jesus. Nesse momento, clamamos ao Senhor para que o grande amor de nosso Deus Pai, a graça redentora do Filho, nosso mediador,
e as consolações do Espírito Santo, aquele que opera no nosso coração essa obra, seja com todo o teu povo hoje e para sempre.